Os presidentes africanos são conhecidos mundialmente por permanecerem muito tempo no cargo. Apesar dessa longa permanência, parece que pouco ou nada fazem para mudar a condição social dos seus populares. Por isso, neste vídeo vamos explorar e apresentar para vocês 10 presidentes africanos há mais tempo no poder. Número 10. Salva Kiir Mayardit, do Sudão do Sul. Salva Kiir Mayardit é o presidente do Sudão do Sul, o mais novo país africano, e que está no poder desde a independência deste país a 9 de julho de 2011. Antes da independência, ele foi presidente do governo da parte sul do Sudão. Ele foi nomeado comandante em chefe do Exército de Libertação do Povo do Sudão em 2005, após a morte de John Garang. Nas eleições sudanesas de 2010, Salva Kiir foi reeleito para a presidência do Sudão do Sul com 93% dos votos. Após a reeleição de Kiir como presidente da região autônoma do Sudão do Sul, o presidente Omar al-Bashir indicou-o para ocupar novamente o posto de primeiro vice-presidente do Sudão. Após o referendo que confirmou a divisão do Sudão, Kiir foi confirmado como o primeiro presidente do novo país, cargo que ocupa até o momento, apesar de haverem vozes contrárias a novos mandatos. O que tudo indica é que o mesmo pretende recandidatar-se para mais um mandato, sendo que neste ano completou 14 anos no poder decorrentes de 2 mandatos desde 2011. 9. Alassane Ouattara, da Costa do Marfim. Alassane Dramane Ouattara, atualmente com 82 anos, assumiu a presidência da Costa do Marfim em abril de 2011, depois do presidente cessante Laurent Gbagbo ser preso porque se negava a ceder o poder. Sob sua presidência, a justiça é manipulada para neutralizar os seus oponentes políticos. A Comissão Eleitoral Independente, responsável pelas eleições, é altamente contestada pela oposição. Número 8. Faure Gnassingbé, do Togo. Faure Exaucima Gnassingbé, também conhecido como Faure Yadema, é o atual presidente do Togo, nascido a 6 de junho de 1966. Na presidência da República desde 2005, sucedendo seu pai Gnassingbé Yadema, que morreu no mesmo ano. No dia 7 de março de 2010, Faure Gnassingbé foi reeleito com 60,9% dos votos, segundo os resultados publicados. Em 2012, Yadema fundou um novo partido, União pela República. Vários membros do seu novo partido eram membros do RPT, antigo partido de Yadema. Em 2015, Yadema foi novamente reeleito com 59% dos votos. Em 2017, o presidente sofreu contestações através de protestos, exigindo que se aprovasse uma lei que limitasse o número de mandatos para o presidente da República e que a mesma fosse aplicada de forma retroativa. A proposta de limitação dos mandatos viria a ser implementada, mas não de forma retroativa. No ano seguinte, o partido de Yadema venceu as eleições legislativas com a maioria absoluta na Assembleia Nacional. Com esta maioria absoluta, o que lhes permitia efetuar emendas constitucionais sem realizar referendos, e foi exatamente isso que aconteceu. O seu partido aprovou uma nova emenda constitucional de 2 mandatos presidenciais sem cláusula retroativa, dando a possibilidade do presidente concorrer em 2020 e em 2025, e assim aconteceu. Neste momento, cumprindo o seu 19º mandato, é expectável que Yadema seja substituído nas eleições previstas para o ano que vem. 7. Paul Kagame, do Ruanda. Nascido na cidade de Gitarama em 23 de outubro de 1957, Paul Kagame é atualmente o presidente de Ruanda desde 2000. Ruanda, conhecida mundialmente pelos massacres que ocorreram no país em 1994 pelas 2 principais etnias que compõem o país, os Hutus contra os Tutsis, e Kagame foi um dos responsáveis pelo fim dos massacres por meio da Frente Patriótica do Ruanda. A guerra civil que ocorreu no país teve início com a morte do então presidente do país, Juvenal Habyarimana, que era da etnia Hutu, o que motivou o genocídio dos Hutus contra os Tutsis, que foram acusados de serem os responsáveis pela morte do presidente Habyarimana.
Durante a crise decorrente do genocídio contra os Tutsis, a FPR, que é a Frente Patriótica do Ruanda, aproveitou-se para invadir o país e encerrou o conflito, derrotando as suas forças rivais. Com isso, tornou-se um governo de unidade sob a presidência do Hutu moderado Pastor Bizimungu, tendo Paul Kagame como seu vice-presidente. Em 2000, após desentendimentos sobre o governo e sobre políticas públicas, Bizimungu foi cassado e Kagame assumiu o poder provisoriamente, referendado pelo parlamento. Kagame foi eleito em 2003 por sufrágio universal, sob suspeitas de fraude e cooptação de eleitores para um mandato de 7 anos com a possibilidade de reeleição uma vez. Sob a liderança de Kagame, a tensão étnica foi reduzida, a economia do país e as condições de vida do povo melhoraram significativamente com o passar do tempo. Contudo, alegações de corrupção e centralização do poder têm sido constantes nos últimos anos dos mandatos do presidente Kagame. Em 2017, foi novamente eleito para um terceiro mandato como presidente do Ruanda com 98% dos votos e, recentemente, voltou a vencer as eleições no país e com uma possibilidade de estender o seu reinado até 2038. 6. Ismail Omar Guelleh, do Djibouti. Guelleh conta atualmente com 77 anos de idade. O político está no cargo desde o ano de 1999, sucedendo ao seu tio Hassan Bouled Abtidon, que foi o primeiro presidente do país e havia governado o país de 1977 a 1999. Guelleh tem governado o país com a eliminação dos seus opositores ou possíveis opositores, como aconteceu em 2005, quando Guelleh demitiu o chefe das Forças Policiais Nacionais do Djibouti, Yassine Yabé. Sem concorrentes, obviamente, Guelleh venceu as eleições de 8 de abril de 2005 com 100% dos votos para um mandato de 6 anos. Guelleh anunciou ainda que seria o seu último mandato. Porém, em 2010, Guelleh convenceu a Assembleia Nacional do seu país a alterar a Constituição, permitindo que ele se candidatasse a um terceiro mandato. Este facto, na época, gerou grandes protestos no país. Os protestos foram rapidamente reprimidos e alguns opositores foram presos. Houve ainda um boicote dos partidos na oposição na eleição de 2011, deixando apenas um candidato pouco conhecido contra ele nas urnas. Guelleh ganhou com quase 80% dos votos. Ele disse novamente que não concorreria a um outro mandato. Entretanto, voltou a concorrer e vencer as eleições em 2006 com cerca de 87% dos votos e em 2021 com 98,58% dos votos, tornando-se no sexto presidente africano há mais tempo no poder, isto é, há 25 anos. Até aqui chegamos à metade da nossa lista. Se gosta deste vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Ative o sino das notificações e não se esqueça de deixar um like neste vídeo porque é importante para nós e aprecia o nosso trabalho. 5. Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso nasceu em Edu, norte do Congo, no dia 23 de novembro de 1943 e é o atual presidente da República do Congo desde 1997. Depois do afastamento de Yombi Opango do poder por um golpe técnico, sendo acusado de corrupção, Nguesso chega definitivamente ao cargo de presidente da República em 1979, tendo sido reeleito em julho de 1984. Nas eleições presidenciais de agosto de 1992, Sassou Nguesso foi eliminado logo na primeira volta das eleições com apenas 17% dos votos, eleições vencidas por Pascal Lissouba. Em maio de 1997, ajudado por tropas angolanas, Nguesso retorna ao poder no dia 25 de outubro. Uma nova Constituição foi aprovada em janeiro de 2002, que concedeu ao presidente novos poderes e ampliou os mandatos presidenciais de 5 para 7 anos. Reeleito nas eleições presidenciais de julho de 2009, com 78,61% dos votos, em 27 de março de 2015, Sassou Nguesso anunciou que o seu governo realizaria um referendo para mudar a Constituição de 2002. O que lhe permitiria concorrer a um terceiro mandato consecutivo. A proposta de alteração da Constituição foi aprovada esmagadoramente pelos eleitores com 92,96% dos votos a favor. Em março de 2021, Nguesso voltaria a ser reeleito com 88,57% dos votos,
derrotando 6 candidatos, incluindo seu principal rival, Guy Brice Parfait Colelas, que morreu no dia da eleição vitimado pela Covid-19. Desde 1997, Denis Sassou Nguesso tem exercido 27 anos de mandato ininterruptos, sem contar os mandatos anteriores que exerceu desde 1979 a 1990. 4. Isaías Afewerki da Eritreia. Isaías Afewerki é o atual presidente e ditador da Eritreia, cargo que ocupa desde a independência do país em 24 de maio de 1991. Cancelou as eleições em 1997 e em 2001 eliminou qualquer tipo de imprensa no país. Neste mesmo ano, mandou prender vários dos seus opositores que eram a favor de se implementar uma constituição no país. Muitos desses opositores exilaram-se na Etiópia e no Djibouti. Isaías fez da Eritreia um dos países mais fechados e com mais ditadura em África. Segundo um painel das Nações Unidas em 2015, Isaías, abrindo aspas, impôs um reinado de medo através de abusos sistemáticos e extremos à população que podem constituir crimes contra a humanidade. Fechar aspas. Outro relato importante vem de Repórteres Sem Fronteiras, que classificou a Eritreia sob o governo do presidente Isaías Afewerki como sendo o último país no índice de liberdade de imprensa pelo 8º ano consecutivo. Mas o certo é que o presidente cumpre atualmente 31 anos de mandato como presidente no país. 3. Yoweri Museveni, do Uganda. Tendo chegado ao poder por meio de uma revolta popular em 1986, conduzida pelo Exército de Resistência Nacional, ou National Resistance Army, com a sigla NRA em inglês, que afastou da liderança do país um dos piores ditadores que a África e quiçá o mundo já conheceu, o famoso Idi Amin. Se quiser saber mais sobre Idi Amin, deixa aí nos comentários. Iniciou uma política de liberalização e de liberdade de imprensa, tendo governado o país no modelo de partido único até 1996. Atualmente, o presidente Museveni tem sido bastante criticado por adotar medidas que desrespeitam os direitos humanos, opressão, falta de liberdade de expressão e corrupção no país, e pena de morte para pessoas que expressam uma orientação sexual que não seja hétero. Tem havido também denúncias de corrupção nas eleições, comprando e subornando os funcionários que contam os votos. E neste ano de 2024 completa 38 anos no poder. 2. Paul Barthelemy Biya, dos Camarões. Paul Barthelemy Biya Bimvondo é o atual presidente dos Camarões desde 6 de novembro de 1982. É o segundo presidente há mais tempo no poder em África e o segundo líder não monarca há mais tempo no poder na história, atrás somente de Fidel Castro. E é também o chefe de Estado mais velho do mundo. Biya introduziu reformas políticas no contexto de um sistema de partido único na década de 80, aceitando posteriormente a introdução da política multipartidária no início da década de 90, sob forte pressão. Ele venceu a controversa eleição presidencial de 1992 com 40% dos votos e foi reeleito por ampla margem em 1997, 2004, 2011 e 2018. Depois de ser reeleito em 2004, Biya seria impedido de se recandidatar em 2011 devido ao limite de mandatos impostos pela Constituição. E em 2008 ele tratou de resolver o assunto com a introdução de uma revisão constitucional para remover os limites de mandato presidencial. A alteração foi aprovada por maioria esmagadora, com 157 votos a favor e 5 contra. A alteração constitucional também previa que o presidente gozasse de imunidades por suas ações enquanto presidente e após deixar o cargo. Nas eleições presidenciais de outubro de 2011, Biya garantiu um sexto mandato, obtendo 77,9% dos votos expressos. John Fru Ndi foi seu rival mais próximo e obteve apenas 10% dos votos. Biya venceu novamente a eleição presidencial de 2018 com 71,3% dos votos. A eleição foi marcada por violência e baixo comparecimento de eleitores. Atualmente, com 91 anos de idade,
Paul Biya cumpre o seu 7º mandato desde que se tornou presidente da República Camerunesa há 42 anos. E o líder desta lista é nada mais nada menos que Théodore Obiang Nguema, da Guiné Equatorial. Théodore Obiang Nguema Mbassongo é atual presidente da Guiné Equatorial desde 1979. Chegou ao poder por via de um golpe de Estado após depor seu tio Francisco Macias Nguema como primeiro presidente do país. Macias foi levado a julgamento e condenado à morte. Nguema declarou que o novo governo iria trazer um novo começo em contraste com as medidas repressivas tomadas pela administração de Macias. A presidência foi assumida oficialmente em outubro de 1979. Uma nova Constituição foi adotada em agosto de 1982 e, ao mesmo tempo, estabelecia Nguema como presidente para um mandato de 7 anos. Foi reeleito em 1989, sendo candidato único com 99% dos votos. Mesmo com aberturas ao multipartidarismo, foi eleito em 1996, em 2002 e em 2009, em eleições consideradas fraudulentas pelos observadores internacionais e habitualmente contestadas pelos partidos da oposição em 2016. Nguema, no poder até então há 36 anos, foi reeleito para um novo mandato de 7 anos. O mesmo ocorreu em novembro de 2022, quando Nguema foi reeleito para um novo mandato de 7 anos após receber 99,7% dos votos nas urnas, tornando-se no chefe de Estado há mais tempo no cargo no mundo, isto é, há 43 anos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Já deixa um like no vídeo se gostou, se inscreva, partilhe este vídeo e fique por dentro para saber de mais assuntos curiosos e de cultura geral.